Graça e paz. Palavra de hoje chegando para você. Alegria muito grande mais uma vez nós estarmos aqui para celebrarmos ao nosso Deus. E o desejo do meu coração é que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, que haja multiplicação na sua vida, que haja o derramar a cada dia mais e mais da graça do Senhor sobre a sua vida e que você seja mais do que abençoado no dia de hoje. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua companhia, você que já é inscrito aqui no nosso canal IG Batista Goiães. E não deixe de se inscrever ali também no Pastor João Carlos, canal de meditações bíblicas, 2 meditações por semana. E aqui nós temos 3 mensagens por semana. E é com muita alegria e prazer que nós estamos aqui. Que você seja abençoado através dessa palavra, que Deus possa completar e suprir as necessidades do seu coração pela palavra dele, né? É a palavra que tem poder, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é pela palavra que Deus age, e o desejo do meu coração é que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu queria ler com você no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. É o texto que nós vamos estar aqui baseando a palavra de Deus, o nosso pensamento, a nossa meditação no dia de hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 12, diz assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a arca de Deus? E o que eu quero pensar com você hoje? O que a igreja precisa? O que nós precisamos? O que a igreja precisa? O que a igreja necessita? Como ser a igreja de Deus? Como que eu posso ser a igreja de Deus? O que a igreja ela precisa? E o texto vem com uma declaração de Davi. Ele, tomado de temor no coração, ele questiona a Deus com temor no seu coração: como trarei a minha arca de Deus? O contexto aqui, Israel havia perdido uma batalha, uma guerra. A arca de Deus, que tipifica, simboliza a presença de Deus no meio do povo, no meio de Israel, com a derrota, havia sido levada embora. E Davi aqui então, ele quer trazer para Jerusalém, trazer de volta para Israel a arca de Deus, trazer a presença de Deus. E aqui nós temos um ensinamento, um princípio. Como Davi está questionando: como é que eu vou trazer a minha arca de Deus? Como que eu vou trazer a presença de Deus? Trazendo para os nossos dias, como que a presença de Deus vai ser manifesta? Como que a presença de Deus vai ser uma realidade na minha vida, na vida da igreja, no nosso meio? A arca aqui, no contexto, ela está na casa de um moço chamado Obed-Edom. E o período que a arca ficou em Obed-Edom, houve prosperidade nessa casa. O que eu aprendo aqui? Qual é o princípio aqui? Aonde a presença de Deus está, há prosperidade. Aonde a presença de Deus está, há prosperidade. Que haja prosperidade na sua vida pela presença de Deus através de você, em você. Então, Davi quer trazer de volta a arca, ele quer trazer a arca para Jerusalém. E ele resolve, então, trazer a arca para Jerusalém. E Davi, então, ele faz um evento. Ele faz um mega evento. Ele monta um programa, ele monta uma programação para trazer a arca de volta a Jerusalém. E no evento de Davi tem dança.
No evento de Davi tem banda de música. No evento de Davi tem louvor. No evento de Davi tem oferta, momento de ofertório. No evento de Davi existe muita festa. Mas o texto vai relatar que o carro de boi que carregava a arca, ele vai tropeçar em uma pedra, e a arca quase cai do carro de boi, e os sacerdotes vão colocar a mão para segurar, vai ajudar para que não caia, e eles morrem. Ele morre. Mas o que eu queria enfatizar aqui, é que quando o carro de boi ele esbarra em uma pedra, significa que a presença de Deus tem esbarrado em pedras. A presença esbarrou em pedras. E o que eu aprendo aqui, que eu queria deixar com você e para você? Que pedras estão impedindo a presença de vir? Que pedras na minha vida, na sua vida, que pedras na vida da igreja estão impedindo a presença de Deus de ser manifesta? Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja? Que pedras estão impedindo essa manifestação da glória de Deus, da presença de Deus na minha vida e na sua? Um segundo princípio inicial que eu queria deixar aqui: o que estamos fazendo, o que nós estamos fazendo agrada a Deus? Então, o primeiro princípio aqui, que pedras estão impedindo a presença de ser manifesta na minha vida, na sua, na vida da igreja. Um segundo princípio inicial, uma segunda consideração inicial aqui: aquilo que eu estou fazendo, que você está fazendo, agrada a Deus? O que Davi estava fazendo, a celebração que ele está oferecendo, a programação, o evento que ele está realizando, agrada a Deus? Está agradando a Deus? O que você está fazendo, o que você está vivendo, o que você está praticando, está agradando a Deus? O seu culto agrada a Deus? Para pensar. Terceira consideração inicial aqui: os nossos eventos estão trazendo a presença de Deus? A glória de Deus está vindo ao nosso encontro? O que nós realizamos como igreja atrai a glória de Deus? Será que nós temos atraído? Será que você tem atraído a glória? A glória está vindo por aquilo que você tem feito, por aquilo que você tem realizado. A glória de Deus está vindo. Deus, ele está presente nos nossos cultos. Deus está presente nas nossas reuniões. E aqui eu não estou falando de onipresença, porque ele está. Deus é onipresente, está em todo lugar. Não é nesse nível que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se o que eu tenho feito agrada a Deus e é uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus naquilo que nós fazemos e realizamos. É esse o questionamento. Será que o que eu tenho feito tem agradado a Deus? E eu já ensinei aqui e vou repetir: Deus, ele só vem nos nossos eventos quando todos os que estão nos eventos estão por causa dele. Não por causa do preletor, não por causa do palestrante, não por causa do doutor fulano das couves, ou por causa da banda de música. Quando nós estamos nos eventos por causa dele, e ele é o foco, ele é a prioridade, ele é a razão da minha adoração, ele é a razão de eu estar presente no evento, então ele está, ele se manifesta, ele se move. Agora, quando não é isso, não é esta a intenção, se eu estou ali
por causa do evento, de pessoas, para tirar selfie com o fulano de tal, com a banda ciclana, para eu postar nas minhas redes sociais. Ei, Deus não tem compromisso com isso. É o que está acontecendo com Davi. Ele quer trazer a arca, que tipifica a presença, ele quer trazer para Jerusalém, ele montou uma programação, ele montou um evento com todos os aparatos de primeiro mundo, com tudo do bom e do melhor, mas isso não estava agradando a Deus. Não era isso que Deus queria. E Deus não estava se agradando. Eles estão fazendo um evento que não agrada a Deus. E às vezes nós estamos assim também. De repente, o que você está fazendo, pensando que está agradando a Deus, de repente Deus não se agrada, não recebe o seu culto, a sua adoração. A igreja, às vezes, está fazendo eventos, aparatos, movimentos, reuniões. De repente, pensando que está agradando Deus, que Deus está se agradando, se arrepiando lá com as nossas programações. E Deus não está se agradando, não é o que Deus quer. Você já parou para pensar nisso? Será que a minha vida, a sua vida, está agradando a Deus? O que nós temos feito, o que nós temos oferecido, o que nós temos prestado, tem agradado a Deus? Deus tem estado presente nos meus mega eventos? Deus tem estado presente nas minhas celebrações e nas minhas festividades? Ou assim como Davi, pensando que está agradando a Deus com todo esse aparato, e Deus não estava se alegrando, não estava recebendo, e ele está aqui nesse questionamento, que é uma coisa muito séria, né? Como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a presença de Deus? Como vai ser uma realidade essa minha comunhão com Deus, esse meu relacionamento com Deus? Coisas para a gente pensar. Hoje eu queria que você pensasse nisso. Pensasse nisso. E eu queria pensar aqui com você um pouquinho aqui sobre isso. Sobre o que a igreja precisa. O que nós precisamos. De que nós precisamos? O que nós precisamos? E aqui, igreja, você, eu, igreja, corpo, comunidade. O que nós precisamos? O que a igreja precisa? E é isso que eu queria pensar com você. E eu queria deixar aqui alguns princípios espirituais para a nossa meditação. E a primeira coisa que eu queria destacar com você, o que a igreja precisa? A igreja não precisa de reforma. A igreja precisa nascer de novo. Primeiro princípio que eu queria deixar para você é de que a igreja não precisa de reforma. Eu já vi, já li, já estudei, nós já tivemos uma reforma, né? Na história, Lutero veio com a reforma, depois tivemos contra-reforma e uma série de aparatos, e eu já vi pessoas virarem e falar assim: a igreja, ela precisa passar por uma nova reforma. A igreja precisa de reforma. A igreja precisa rever os seus conceitos, valores, e a igreja precisa de reforma. A igreja precisa ser reevangelizada. Não, querido. O primeiro princípio que eu quero deixar para você aqui é que a igreja não precisa de reforma. Você não precisa de reforma. Deus não quer fazer reforma na sua vida. Deus, ele quer quebrar e fazer tudo de novo. E aqui, o princípio é novo nascimento.
Eu preciso de novo nascimento. A igreja precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de reforma. Deus, eu não tenho que buscar Deus para eu melhorar. Não, eu estou buscando o Senhor porque eu quero melhorar nisso, melhorar nisso. Não. Deus não quer fazer reforma. Deus não quer fazer puxadinha na sua vida, na igreja. Não. O que Deus quer é novo nascimento. Quando Nicodemos vem a Jesus, e Nicodemos, autoridade, doutor da lei, e Nicodemos, príncipe dos judeus, vem: Senhor, o que eu faço para herdar reino? Jesus virou e falou: nasça de novo. O que eu preciso? Talvez nós estamos como Nicodemos, somos doutores da lei, cheios de conhecimento, cheios de teologia, cheios de teologismo, que não faz nada por mim, por você, e a gente está aí cheio de necessidades, e achando que nós precisamos então de reforma, de melhorar nisso, melhorar naquilo, acrescentar aqui, tirar ali. Não! O que nós precisamos, o que a igreja precisa é de novo nascimento. E nascer de novo, querido, é você voltar à origem. É nós voltarmos à origem. E Nicodemos, sem entender, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu não estou entendendo. Então eu vou ter que regredir, fazer uma regressão e voltar ao útero da minha mãe para nascer de novo. Ele não entende, ele não discerniu, porque o princípio é aí. Ele veio do ventre da mãe, e nascer de novo é eu voltar à origem. Qual é a minha origem? As entranhas de Deus. Eu preciso nascer de novo, eu preciso voltar à origem, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso ser gerado pelo Espírito Santo. Eu preciso passar pelo novo nascimento. A igreja precisa nascer. Nós precisamos quebrar esses aparatos todos. Nicodemos está ali, aprisionado a um monte de leis, a um monte de tradicionalismo, a um monte de religiosidade, e isso precisava ser quebrado na vida de Nicodemos. E Jesus está falando: olha, nada disso, não é isso que eu quero. E Deus está falando comigo e com você, Deus está falando com a igreja: não é isso que eu quero, não é esses aparatos que eu quero, não é essa religiosidade que eu quero, não é esse formato que eu quero, não é essa coisa que eu quero. O que você está fazendo, o seu culto não me agrada. É isso que ele está dizendo para Davi. Esse seu aparato, essas danças, essas músicas, essa festividade, essas ofertas, isso não é o que eu quero, não me agrada. Pare de fazer aquilo que não agrada a Deus, pare de fazer aquilo que não está agradando ao Senhor, pare de insistir com aquilo que não está funcionando. Você está entendendo? É simples. Jesus vira para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E dessa mesma maneira simples assim, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. Vocês precisam nascer de novo. Então a igreja, ela não precisa de uma reforma. O que nós precisamos como igreja, o que você precisa é nascer de novo. Talvez o que está faltando para mim e para você é um novo nascimento, é nascer de novo. Talvez nós não passamos pelo novo nascimento. E novo nascimento não é batismo, não é passar por águas. Novo nascimento não é ser membro de igreja, ter nome em hall de membro de igreja, não. Eu preciso voltar à origem, voltar ao princípio de tudo. Eu preciso voltar para Deus.
Então nós precisamos, primeira coisa que eu queria deixar para você, primeiro princípio, o que a igreja precisa? Ela não precisa de reforma, a igreja precisa nascer de novo. O segundo princípio espiritual que eu queria deixar para você, para nós meditarmos aqui, o que a igreja precisa? Ela precisa ser liberta da sua herança. Porque nós herdamos um monte de coisas. Eu já citei aqui, existe herança física, genética, biológica, existe herança emocional e existe herança espiritual. E a igreja herdou. Nós herdamos algumas coisas, nós recebemos algumas coisas, nós herdamos. E o grande problema também é que nós, às vezes, estacionamos. Nós paramos no tempo. Deus é Deus de renovo, Deus tem algo novo todo dia. A questão é se eu tenho algo novo para Deus todo dia. Deus tem algo novo todo dia para a sua vida, para mim. Hoje tem algo novo de Deus para você. Hoje tem algo novo de Deus para a igreja. Mas será que tem algo novo? E aí a gente estaciona. A gente paralisa. A gente estaciona, está paralisado, em inércia. Tem muita gente em inércia. Parou. Eu já falei várias vezes aqui, estou sendo repetitivo. A revelação. Não, já está tudo revelado. Não está. Tem mistérios que são mistérios de Deus. É progressivo, revelação é progressiva. Você não recebe tudo de uma vez só. Então tem muita coisa ainda para eu, João, aprender. Eu gosto do exemplo da ciência. Quando eu estudei a ciência, a verdade que a ciência conhecia, a verdade revelada para a ciência é que o átomo era indivisível. E a ciência me ensinou isso. Só que a ciência evoluiu, progrediu, avançou e ela descobriu que o átomo é divisível. Agora, a ciência errou comigo? Não. Era a revelação que ela tinha na época. A ciência errou comigo? Não. Era a verdade que ela tinha naquela época. Só que ela foi progressiva. E aqui em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação a relacionamento com Deus, coisas de Deus, nós queremos estacionar. E tem gente que parou. Ei, olha que, não sou eu não, hein? Olha o que Jesus falou. O meu Pai trabalha até hoje. E tem gente que acha que Deus está numa rede, tomando suco de laranja, comendo pipoca, e só envelhecendo barbão grande, só envelhecendo borocochô. Não, já está tudo pronto. Está tudo revelado. Não, é progressivo. E eu preciso caminhar. Olha Paulo, prossigo, avanço para a carreira que está proposta, para o alvo, o caminho a ser percorrido. Então, a igreja ela precisa ser liberta dessa herança. Nós recebemos, foi bênção, foi. Eu recebi algumas heranças, recebi, foi bênção, foi. Só que eu não estacionei aí. Eu não estacionei. E eu estou caminhando com Deus. E a cada dia é um dia novo. A cada dia há um novo de Deus. Então eu preciso romper o meu grande problema, o seu grande problema, o grande problema nosso como igreja é que nós precisamos romper com essa cultura religiosa que nós herdamos. E acharmos que isso é o máximo, é a máxima. E está tudo pronto. E eu nasci assim, vou morrer assim. Não, querido. O que eu preciso como igreja? Eu preciso ser liberto dessa herança religiosa e eu preciso romper com essa cultura religiosa. E eu preciso estar aberto. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus. Eu preciso ser moldável, eu preciso deixar Deus trabalhar comigo. Jeremias, lá capítulo 18, o oleiro lá com o vaso, eu preciso deixar, eu vou quebrar, vou começar de novo. Deixa ele quebrar, deixa ele fazer de novo. Quantas vezes forem necessárias que Deus me quebre, que ele me quebre e faça de novo. Porque eu quero ser perfeito em Deus. Deus falou para Abraão, falou o quê? Seja perfeito.
Eu quero ser perfeito. E se Deus precisar me quebrar, e me quebrar, e me quebrar, e começar de novo, começar de novo, e começar de novo, eu estou disposto, eu estou aqui. Dentro de ministério, já tive experiências de trabalhar com a igreja numa carência, a igreja cheia de limitações, a igreja sem pessoas, não tinha pessoas, um grupo pequeno, mínimo de pessoas. E a gente começar um trabalho de restauração, do zero, e de repente vem uma primeira geração. E aí vem uma primeira geração e aí você pensa assim, poxa, agora a coisa vai andar, a coisa vai fluir, e de repente a cidade que você está, o contexto que você está inserido como igreja é um contexto carente, não tem faculdade, não tem mão de obra, não tem trabalho, emprego, empresas, e aí as pessoas formam e debandam, êxodo, vai embora. E aí quando você olha, quando você vê aquela sua primeira geração, você pensou, poxa, agora vai acontecer, e de repente vai todo mundo embora. E você olha e você está na estaca zero. E aí você começa de novo, e você começa a trabalhar novamente, cheio de motivação, cheio de gás, e aí vem uma segunda geração. E você pensa, poxa, agora vai acontecer, vai romper. E de repente você também vê essa segunda geração indo embora. E você olha e está na estaca zero. E você começa uma terceira geração, e gera a terceira geração, e também flui uma terceira geração, e de repente também essa terceira geração vai embora. E você está no zero. E aí você começa de novo. E vem a quarta geração. Eu já tive experiência que só depois da quarta geração é que as pessoas começaram a ficar, a se estabelecer no lugar, a não debandar, o êxodo diminuiu. Por quê? Porque os recursos começaram a chegar para a cidade. E assim é Deus conosco. E nós temos que estar dispostos, abertos, e deixarmos Ele quebrar e fazer quantas vezes forem necessárias, começar tudo de novo. E não achar que você está perdendo. Ah, eu perdi tempo, eu estou perdendo. Não, eu estou ganhando. Porque eu estou crescendo. Deus está me moldando. Deus está te moldando. Deus está moldando a igreja. A igreja tem que estar aberta. Aberta ao oleiro. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Eu preciso ser liberto dessa herança religiosa. Eu preciso quebrar, romper com essa cultura religiosa, e estar aberto para Deus, para que Ele possa me moldar. Então vamos lá? Primeiro princípio, o que a igreja precisa? Ela não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo. Segundo princípio, ela precisa ser liberta da herança religiosa e romper com a cultura, com toda a sua cultura religiosa. Terceiro princípio que eu queria deixar para você. O que a igreja precisa? Ela precisa voltar ao propósito. E o que é voltar ao propósito? É voltar à intenção original. O que é voltar ao propósito? É radicalizar, é voltar às raízes. Esse tempo que a gente está vivendo, essa pandemia que está assolando a terra, esse tempo é tempo de Deus estar tratando, estreitando a igreja, trazendo a igreja de volta às origens, voltando ao propósito, voltando para a palavra, voltando para a raiz, para as raízes, para os princípios. Deus está afunilando a igreja para a palavra. É tempo da palavra. É tempo da igreja voltar à palavra. É tempo da igreja praticar a palavra. É tempo da igreja viver a palavra, manifestar a palavra. É tempo da igreja ser a palavra. O verbo se fez carne. É tempo de nós sermos a palavra. Então, o outro princípio aqui que nós precisamos é voltar ao propósito. É ser radical. E radical não é eu ter atitudes para agredir. Não. Eu já tive um momento de radicalizar na minha vida. E eu vivi um momento muito louco, muito doido na minha vida, onde eu estava tão
decepcionado com a vida, com as pessoas, com o sistema, com a sociedade, que eu agredi a sociedade. Eu me agredi, eu agredi sistema, eu agredi uma série de coisas e pessoas. E eu radicalizei, cortei um cabelo muito doido e virei punk. Agora eu sou punk. E vivi uma vida louca. Aprontei tudo e todas. Vida doida, eu não estava nem aí para nada. Nada tinha sentido e valor para mim. E eu radicalizei. E a gente pensa que é radicalizar isso, né? Eu ter uma atitude aqui, eu mutilar meu corpo, eu fazer qualquer coisa aqui para agredir, para chamar atenção. Não. Radicalizar, ser radical é voltar para a raiz, voltar para as raízes. A igreja precisa voltar para o propósito, para a intenção original de Deus. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que é igreja, quem é igreja, o que é ser igreja. Eu preciso saber a intenção, o propósito de Deus para a instituição chamada igreja. Por que Jesus morreu pela igreja? Para instituir igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso amar a instituição de Deus. Eu preciso me amar. Então, a igreja não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo. A igreja precisa ser liberta da sua herança religiosa. A igreja precisa voltar para o propósito, ela precisa radicalizar, ela precisa voltar para as raízes, ela precisa voltar para os princípios. Eu preciso voltar. Você está entendendo? Que Deus possa estar falando ao seu coração através dessa palavra. Um quarto princípio espiritual aqui, o que a igreja precisa? Ela precisa ter experiências com Deus. Então a igreja precisa ter experiência com Deus. Ela tem que ser uma igreja que tem experiência. E conhecereis a verdade. Conhecimento aqui não é intelectual, não é cultural, mas conhecimento aqui é empírico, é experimento, é experiência, eu experimentar, eu ter experiência. E a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Eu ter experiências com Jesus. Você sabe contar toda a história, mas não conhece o personagem da história. Eu gosto do exemplo, alguns anos atrás eu dava esse exemplo, Pelé. Quem foi Pelé? Um grande jogador de futebol, craque, rei do futebol. Qual que é o nome do Pelé? Edson Arantes do Nascimento. Quantos gols o Pelé marcou? Mais de 1000 gols, pastor. Quantas vezes o Pelé foi campeão mundial? Ele é tricampeão mundial. Onde Pelé nasceu? Três Corações. Quem é Pelé? Você conhece o Pelé? Você já conversou com o Pelé? Você já apertou a mão do Pelé? Você já abraçou o Pelé? Não. Sei toda a história do Pelé, mas eu não conheço Pelé. Tem gente que é assim. Sabe toda a história, conhecimento intelectual, conhece toda a história, conhece Bíblia, conhece teologia, faz teologia, né? Só que você conhece o Senhor. É igual aquela historinha do Salmo 23, né? O rapaz vai recitar o Salmo 23, era um concurso de recitação do Salmo 23, e um rapaz dominador, eloquente dominador da oratória, ele chega e ele recita o Salmo 23, e quando ele termina, a plateia aplaude de pé. Ei, maravilha! Ei, lindo, lindo! E o último candidato era um senhor, um moço de idade. E ele não tem essa eloquência, ele não tem esse domínio de oratória. E ele recita o Salmo 23. E quando ele termina, há um silêncio na plateia. Há lágrimas na plateia. E as pessoas são quebrantadas, são quebradas. Por quê?
Porque o rapaz conhecia a história, o rapaz dominava a técnica, o rapaz tinha técnica, mas o Senhor conhecia o pastor. O Senhor tinha experiências, ele conhecia o pastor, ele tinha não técnica, mas ele tinha presença, ele tinha unção. A glória se manifestou e aquelas pessoas foram impactadas. O que nós precisamos? Ter experiência com Deus. O que tem me faltado, está faltando de repente para a sua vida, para o seu coração? Ter experiência com Deus. De repente você está em uma frustração muito grande. É membro de igreja, é atuante, tem ministério na igreja, canta, toca, ensina, prega, rege, dança, você tem ministério, evangeliza, recebe, ou é diácono, é diaconisa, mas de repente é uma frustração tão grande no teu coração. E com todo o conhecimento que você tem, intelectual, você sente que falta algo. Davi está aqui. Ei, eu tenho tudo, eu sou rei, eu tenho poder, eu tenho fama, eu tenho sucesso, mas me falta algo. E o que está me faltando? A presença. E como trarei a minha presença do Senhor? Como que eu vou trazer a arca a mim? De repente você está aí assim também. Reconhecido pelos homens, respeitado pelos homens. Pessoa de autoridade, mas uma frustração no seu interior, na sua alma, no seu espírito, e você não entende. E o sentimento de que está faltando alguma coisa, falta alguma coisa para mim, falta alguma coisa na minha vida, eu não me sinto realizado, tudo que eu faço, ei, eu sinto uma frustração. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo como Davi, não agrada ao Senhor. Não é o que Deus quer. E Ele, como oleiro, está pronto para te quebrar e fazer de novo. Mas você está disposto a se entregar na mão do oleiro e deixar Ele fazer o que Ele quiser. Com a sua vida, com o seu coração, com as suas estruturas. Você está disposto a deixar Ele pegar, quebrar, amassar e começar de novo. Você quer ter experiências com Deus, sair da estagnação, da inércia, sair do ponto de que eu preciso de reforma, não, e você desejar, almejar um novo nascimento, as coisas do Espírito, discernir as coisas espiritualmente, e não apenas ter uma visão natural de tudo, naturalizar tudo e viver de forma natural, como os crentes de Coríntios. Paulo disse, olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês são meninos, vocês são carnais. Vocês precisam de leite. Eu, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, só que agora eu não sou menino mais. Chegou o tempo de nós deixarmos de ser meninos, a igreja deixar de ser menina, menino. E realmente nós crescermos, amadurecermos, termos experiências reais com Deus, estarmos realmente na mão do oleiro, deixar Ele trabalhar conosco, nos moldar, deixar Deus moldar a igreja. Deixar Deus conduzir, ser cabeça, não eu, João, não eu, pastor, não eu, líder denominacional, não, mas deixar Jesus Cristo ser cabeça da igreja. Jesus tem sido cabeça. Jesus tem sido cabeça na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, ou Ele está como a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Já colocamos Ele para fora e nós estamos aí cheios da nossa cultura religiosa, cheios da nossa herança religiosa e parados, estagnados no tempo. Ei, porque eu aprendi assim e eu vou morrer assim. Será que é isso que Deus quer de mim, de você hoje? O que a igreja precisa?
de experiências com Deus. Ter experiências, conhecer, não de ouvir falar como Jó, mas conhecer, de ter experiência real, relacionamento secreto, entrega, ouvir a voz, receber a revelação do Pai. Conhecer o Pai. Olha Jesus lá com os discípulos em João 14. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Eu vim do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Experiência relacional, não intelectual, relacional. Você está entendendo? O que nós precisamos? Eu preciso ter experiência com Deus. E para ter experiência com Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus. E para eu ter relacionamento com Deus, e eu ter experiência com Deus, eu preciso estreitar esses meus relacionamentos. Você está entendendo? Então vamos recordar aqui. O que a igreja precisa? Ela não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo, ela precisa ser liberta da sua herança religiosa, ela precisa voltar ao propósito, radicalizar, ela precisa ter experiências com Deus. Quinto princípio, o que a igreja precisa? Ela precisa de essência. O que está me faltando? Essência. O que está faltando para você? Essência. Essência de Deus. Voltando lá no João 14, quem vê a mim vê o Pai. É as pessoas olharem para você e ver que a sua essência é a mesma de Deus. E verem Deus através de mim. E o nome de Deus ser glorificado. E glorificar o nome de Deus é tornar o seu nome conhecido. Então, as pessoas através de mim conhecerem Deus e o nome dele ser glorificado através de mim. Por quê? Porque eu sou o transporte da sua essência. Transportar a presença. A presença estar em mim e eu ser a arca da aliança e eu ser o transporte de Deus na terra. Você está entendendo? Está faltando essência. Está faltando presença, está faltando vida, está faltando palavra, está faltando relacionamento, oração. Não é só falar, é agir. Ei, para com esse negócio só de dar ideia. Ai, que eu pensei, eu tive uma ideia. Ai, que Deus falou comigo. Então põe em prática. Se ele falou com você, é com você que ele quer tratar, não é comigo. Você está entendendo? Então, eu preciso de essência. A igreja precisa de essência. Será que quando as pessoas vêm às nossas reuniões, nas nossas comunidades, elas veem alguma coisa, elas percebem a presença, a essência, ou elas simplesmente se acham num lugar social como qualquer outro? Numa reunião social como qualquer outra? Não tem diferença. Essência. Está faltando essência para mim, está faltando essência para você, está faltando essência para a igreja, está faltando essência para nós. Amém? Então vamos lá recordar? O que a igreja precisa? Ela não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo. O que a igreja precisa? Ela precisa ser liberta da sua herança religiosa, da sua cultura. O que a igreja precisa? Ela precisa voltar para o propósito, radicalizar, voltar para as origens. O que a igreja precisa? A igreja precisa de experiência com Deus. O que a igreja precisa? Ela precisa de essência. E um sexto princípio aqui para você. O que a igreja precisa? Ela precisa fazer o caminho de volta. E o que é o caminho de volta? Arrependimento. O que é o caminho de volta? Conversão. O que nós precisamos? De conversão e arrependimento.
que a igreja precisa? O que está faltando para mim, para você? O que está faltando para nós, comunidade? Arrependimento e conversão. Não há arrependimento. Existe até remorso. Tem gente que acha que remorso e arrependimento é a mesma coisa. Não é. Remorso, você faz uma coisa e aí você vai sentir tristeza no coração. Ai, eu não devia ter feito. Mas na primeira oportunidade, você faz de novo. Isso é remorso. O remorso traz tristeza ao meu coração, mas na primeira oportunidade eu faço de novo. E o arrependimento, ele também traz tristeza ao meu coração, mas eu nunca mais faço. Eu deixo. Isso é arrependimento. Então está faltando arrependimento. Sair do nível de remorso. E realmente se arrepender. Confessar, deixar pecado. Abandonar, mudança na estrutura do pensamento. Mudança de caráter. Mudanças comportamentais. Mudanças de hábitos. Mudanças de postura. Arrependimento. Arrependimento. Decidir. Olha Daniel. Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Decidiu. E o lindo de Daniel é que ele não era adulto, não. Ele era adolescente, um rapaz. E já tinha essa postura. Decidiu. Tomar uma decisão. Parar de ficar aí vacilando entre dois pensamentos. Ai, eu sou quase crente, quase cristão, quase. Não. Tomou uma decisão, eu sou. E ser de fato e de verdade. Mudança. Deixar. E conversão. Mudar a direção da sua vida, fazer uma conversão em direção a Deus, se converter, mudar a direção, começar a caminhar na direção de Deus. Não é fugir de Deus, é caminhar em direção a Deus. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Fugiram de Deus. Se esconderam, foram se esconder. E Deus vem e fala: Adão, onde você está? Não é porque Deus não sabia, porque Deus é onisciente, não é que Deus não sabia, não é geográfico. Ali houve uma desconexão do homem de Deus. Mas Adão, o que ele fez? Ele peca, ele foge. Agora olha Davi. Davi peca, cai em adultério com Betseba. Ele peca, ao invés de fugir de Deus, ele corre para Deus. Então, mudar a direção em direção a Deus. Não é fugir de Deus, é caminhar para Deus. É confessar tentação para você não confessar pecado. As tentações vêm. Tentação não é pecado, ser tentado não é pecado. As tentações vêm, eu vivo debaixo de tentação. Mas eu preciso confessar as minhas tentações para que elas não se tornem pecados e eu venha confessar pecados na minha vida. Então eu preciso a cada dia, todo dia me converter. Não, pastor, isso é heresia. Heresia, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, ele não está falando de ímpio, ele não está falando de pessoa que não tem compromisso com Deus, ele está falando com Israel, povo dele na terra. Ele está falando, tipificando aqui igreja, ele está falando para a igreja. Que eu, igreja, você, igreja, precisa se converter dos seus maus caminhos, todo dia. Porque conversão é todo dia. Cruz é todo dia. Levar para a cruz todo dia. Por isso que não existe evangelho sem cruz. Evangelho da facilidade, evangelho de bolinha branca, evangelho do pozinho mágico, evangelho sem sacrifício, evangelho não, sem renúncia. Não tem esse evangelho. Esse não existe. Eu tenho que pagar preço. Existe preço.
Então eu tenho que fazer caminho de volta. Eu preciso fazer o caminho de volta. Está faltando. A igreja precisa de arrependimento e conversão. A igreja precisa passar pela porta do arrependimento. Você precisa entrar pela porta do arrependimento. Você passou pela porta da igreja. Não é fácil entrar na porta da igreja. Mole. Agora, eu quero ver você passar pela porta do arrependimento. Porque a porta do arrependimento me leva ao reino. E é isso que Deus quer. Que eu me arrependa, que eu me converta. Então vamos recordar aqui, para a gente caminhar para fechar aqui, o que a igreja precisa? Ela não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo, ela precisa ser liberta da sua herança religiosa, ela precisa voltar ao propósito, ela precisa radicalizar, ela precisa ter experiências com Deus, ela precisa ter essência de essência, ela precisa fazer o caminho de volta, arrependimento e conversão. E uma última coisa que eu queria deixar com você aqui, para nós fecharmos o nosso pensamento: o que a igreja precisa? Ela precisa de cura. A igreja precisa urgentemente de cura. E o problema da igreja não está no espírito, no espiritual. O problema da igreja está na sua alma. Nós temos sido uma igreja almática. Nós temos vivido pela alma. E a nossa alma, o nosso culto é alma. E tudo que eu faço com a minha alma para Deus, eu só faço barulho. O que Davi está fazendo aqui? Davi está fazendo barulho. O culto dele aqui é almático. Dança, banda de música, performance maravilhosa, ofertório e os cambau afora. Ele está aqui oferecendo louvor, teatro, programação, evento, fulano de tal, beltrano, ciclano, e só barulho. Por quê? Porque está na alma. Está no nível de alma. E tudo que eu faço para Deus na alma é barulho. É por isso que Jesus ele fala em João 4 que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 2 pilares. Tem que ser com espírito, e não basta apenas espírito. Não. Tem que ter verdade naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço com alma, eu só faço barulho. Muito oba-oba. Hoje tem muito oba-oba. Hoje tem muito barulho. Por quê? Porque a igreja está no nível de alma. E o que a igreja precisa? Ela precisa de cura. Porque ela está enferma. Ela está doente de alma. E qual que é o meu problema? Qual que é o seu problema? Não é espiritual. O meu problema e o seu é alma, é almático. Porque a sua alma não se converte. A sua alma não se submete. Você até sabe das coisas, na verdade, você conhece Bíblia, você sabe da palavra, você sabe o que é pecado, você sabe o que você faz é pecado, que você está pecando, que desagrada a Deus, mas a gente faz assim mesmo, não é verdade? Por quê? Porque é a nossa alma. A sua vontade está na sua alma. A única coisa que você tem, que você pode dar para Deus, é a sua vontade. E o que Deus quer de mim? A minha vontade. Alma. Mas eu não entrego. E aí fica aquela luta, né? Minha alma. Aí eu fico frustrado. Aí eu caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto. Eu não sei se eu sou, se eu não sou. A dúvida, conflito e um monte de coisa. Por que alma? E tudo que eu estou fazendo para ele é barulho. Porque eu estou fazendo com alma, não estou fazendo com espírito e em verdade. E ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está procurando, é porque não tem.
Então eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Se a sua alma for bem, tudo irá bem. Se a sua alma for bem, tudo te irá bem. E aqui eu quero deixar um princípio para você. Eu preciso de cura, você precisa de cura. Eu trabalho com seminário de cura interior. Aqui, olha, seminário de cura interior. Nós temos 3 dias, 3 ministrações, bênção, bênção. Mas eu não faço nada. Eu não sou curandeiro. Eu não sou pai de santo. Não sou eu que faço um despacho. Não. Aí eu vou te deixar um princípio aqui. Que eu quero que você pense. Tem gente que o evangelho dele, ele está buscando pai de santo. É o sujeito que vai lá fazer uma oração forte, ei, e a coisa vai acontecer. Não, não vai. Não vai ter passe de mágica. Qual que é o princípio, pastor? A responsabilidade da minha cura, a responsabilidade da minha libertação é minha. Aqui é o princípio. A igreja é um lugar de libertação, não é um lugar de libertos. Eu queria ler com você Provérbios, para mostrar um negocinho que Salomão fala aqui, muito interessante. Provérbios, capítulo 11. Eu queria ler com você Provérbios 11, verso de número 8. Olha o que ele diz aqui. O justo é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia. E o ímpio fica em seu lugar. O que ele está falando? Que a libertação, igreja é um lugar de libertação, não é um lugar de libertos. A libertação é para mim. Eu sou igreja. A igreja precisa de libertação. A libertação é para mim. E eu acho que eu fui para Jesus, está tudo resolvido. Não, começou o processo. Agora, eu preciso de cura. Eu andei não sei quantos anos longe de Deus. Eu armazenei um monte de coisa na minha vida. Eu herdei um monte de coisa na minha vida. Aí eu recebi Jesus em um dia e está tudo resolvido? Não está. Eu gosto do exemplo do andarilho, do homem mendigo aí de rua. E o sujeito é catador de lixo. E durante 40 anos da vida dele, ele vive catando todo o lixo da rua e levando para sua casa. 40 anos. Aí ele converteu, aceitou Cristo na sua vida. Jesus o aceitou na sua vida e ele está salvo. Com um dia, ele vai resolver a limpeza dessa casa? Não. Com uma semana? Não. Com um mês? Não. Com um ano? Não. Ele levou 40 anos. Está vendo? Você está entendendo que é um processo? Então a responsabilidade da minha cura e a responsabilidade da minha libertação é minha. Não tem esse negócio de transferência. Não é seminário de cura que vai resolver o seu problema. Não é você participar de congresso isso, congresso aquilo, que vai resolver o seu problema. Não é você fazer campanha disso, campanha daquilo, que vai resolver o seu problema. Não. A responsabilidade é sua. Não está em pessoas, não está em lugar, não está em sacerdote, não está em pastor, não está em igreja, não está em religião. É você e Deus. É você e Deus. É posicionamento, é decisão. Então eu preciso tomar uma decisão. E eu preciso entender isso, que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu preciso mudar, não os que estão ao meu redor precisam mudar. A gente quer muito que os outros mudem, a igreja mude, as pessoas mudem, o marido mude, a mulher mude, os filhos mudem, todo mundo mude, está tudo precisando de mudança. Não sou eu. É porque não é de fora, é de dentro para fora. Mude você.
e comece a fazer a diferença. Comece a fazer a diferença para aqueles que estão perto de você, que são do seu convívio. As pessoas vão mudar porque eu mudei. Então eu preciso entender isso. A igreja precisa de cura, eu preciso de cura. E a responsabilidade é minha. Não está no outro, não está em lugar, não está na igreja, não está em pastor, está em mim, eu, João. Então comece hoje. Comece a partir de hoje, comece a mudança hoje, tome uma decisão hoje. Comece o processo da sua libertação hoje. E deixa Deus moldar você. Deixa Deus moldar. E pense o que você tem vivido, o que você tem prestado, o que você tem feito para Deus, tem agradado a Deus. Talvez você esteja como Davi aqui. O culto de Davi não agradava a Deus. E a presença esbarrou em pedras. Em que está esbarrando? Em que pedra está esbarrando a presença de Deus na sua vida? A manifestação da presença de Deus. O que está impedindo essa manifestação? Pare para pensar hoje. Abra o seu coração para Deus hoje. E pense, se pergunte, o que eu tenho feito agrada a Deus? Deus está se agradando da minha vida? Pare para pensar. O que a igreja precisa? Só para a gente fechar aqui, ela não precisa de reforma, ela precisa nascer de novo. Ela precisa, o que a igreja precisa? Ser liberta da sua herança religiosa. O que a igreja precisa? Ela precisa voltar ao propósito, radicalizar. O que a igreja precisa? Ela precisa ter experiência com Deus. O que a igreja precisa? Ela precisa de essência. O que a igreja precisa? Ela precisa fazer o caminho de volta, conversão e arrependimento. E o que a igreja precisa? Ela precisa de cura. Seja curado em nome de Jesus. Que o processo comece, que você se abra e diga para o oleiro: pode me quebrar, Deus. Pode me quebrar e fazer de novo quantas vezes o Senhor quiser. E que você se arrependa e deixe, confesse, tentação para que não vire pecado. E tome uma postura diante dele. Amém? Eu queria orar com você que o Espírito Santo complete a palavra dele no seu coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. É a tua palavra e a tua palavra é a verdade. O teu Filho foi manifesto, Senhor. Diz a tua palavra e eu confesso a tua palavra. O teu Filho foi manifesto para desfazer todas as obras do diabo. E nesse dia, Senhor, desfaça todas as obras do diabo em nossas vidas, nessa vida que ora comigo. Senhor, que caia por terra todas as escamas nos olhos que estão cegando, tirando a visão espiritual. Que caia por terra toda venda e que essa visão, a visão dessa vida seja restaurada em nome de Jesus. Pai, que eu possa nascer de novo, que nós possamos nascer de novo, que nós possamos ter experiências com o Senhor, experiências com o Teu Espírito Santo, e que nós sejamos curados pela Tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por mais esse momento, por mais esse tempo aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. E eu abençoo essa vida que ora comigo, essa pessoa que ora comigo, eu intercedo por ela. Senhor, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua glória na vida dela, em nome de Jesus, e caia por terra todo impedimento, ó Deus, que está atrapalhando esse relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Nós estamos chegando aqui ao final, do nosso palavra de hoje. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos estar juntos mais uma vez, se Deus assim o permitir. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.